Olá, você que nos acompanha em nossas devocionais, que Deus abençoe o seu dia, a sua vida e que este momento seja edificante para a sua vida e para a sua fé. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, pelo teu sustento, pelo teu cuidado, pelo teu amor para conosco. Obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, bendita a palavra do Senhor, que nos abençoa, que nos esclarece, que nos consola, que nos conforta. Cuida, Senhor, de nossas vidas e nos ajuda a todo momento. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra de Deus hoje se encontra em Isaías 43, verso 1. Isaías 43, verso 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Nós temos aqui algumas questões interessantes e também preciosas para a nossa fé e a nossa fé cristã, doutrinas para a nossa vida, das quais a nossa fé é alicerçada. E é nessas doutrinas que a fé se baseia, e assim então nós somos levados por esse entendimento sobre o que Deus nos ensina durante toda a sua palavra. Para entendermos aqui um pouco sobre o que Isaías está nos dizendo e que se refere a estas doutrinas, só lembrando que nós já falamos nas mensagens passadas, nas meditações passadas, né? Desde o capítulo 40 nós estamos vendo aí o consolo do profeta para com o povo de Israel sobre coisas que ainda vão acontecer. Isaías está profetizando sobre o cativeiro da Babilônia, e isso ainda não aconteceu e vai demorar alguns anos ou um século e mais um pouco ainda para acontecer. Isaías não viu isso se concretizar, mas profetizou sobre isso. Ele faleceu antes dessas palavras virem a acontecer. Ele está falando aqui de situações futuras e que aconteceriam ao povo, que era o cativeiro da Babilônia. Então, do capítulo 40 até o capítulo 48, nós vemos aí essa consolação. Quando nossa última transmissão foi aqui no capítulo 41, onde nós vemos o versículo 10 e o versículo 14, e Deus então falando de um resgatador, de um remidor, né, e que traria ali ajuda ao povo de Israel. No capítulo 42 nós vemos ele falar sobre o servo do Senhor, né? Ele diz: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Então ele começa a falar aqui tanto do povo de Israel como servo, como um servo específico que salvaria ou que traria redenção ao povo de Israel como servo, né? Então nós vemos esta dupla situação aqui dessa figura do servo sendo colocada. Nos versículos de 10 a 17 do 42 nós vemos este cântico do povo pela salvação, né? E um cântico de alegria porque o Salvador virá, e eles estão aqui felizes com essa situação. Mas nos versículos de 18 a 25 do 42 é o contexto então para esse mas que o versículo 1 do 43 começa. Então, para que a gente entenda esse mas agora, né, que Isaías está colocando,
nós vemos aqui essa descrição da cegueira do povo de Israel. Estavam no cativeiro e mesmo no cativeiro eles não veriam, não entenderiam, não compreenderiam tudo o que está acontecendo. Por isso que eles são chamados de surdos e cegos. Surdos ouvir e vós cegos olhai para que possa ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens ouvidos abertos, nada ouves. Não é à toa que Jesus fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o povo estava ali no cativeiro e ainda não havia compreendido. Interessante que quando nós lemos o profeta Ezequiel, no capítulo 2, Deus fala exatamente isso para o profeta. Você vai falar, eles não vão compreender, mas continua falando. Eles não vão compreender porque são um povo rebelde, e continua falando ao povo, e eles vão saber que havia no meio deles um profeta. E aqui nós vemos que Isaías está dizendo que isso ia acontecer. O povo ia para o cativeiro e não entenderia o porquê daqueles sofrimentos. Não enxergariam a si mesmos, que eles mesmos foram a causa de estarem ali no cativeiro. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-lo gloriosa. Meu querido, quando as coisas adversas e os nossos pecados nos trazem dificuldades na nossa vida, Deus está engrandecendo a sua justiça. Deus está fazendo com que a sua lei seja gloriosa, e Ele está fazendo isso por amor da sua própria justiça, para mostrar a nós de que Ele está acima de nós. Toda vez que nós falhamos, que pecamos, que erramos contra o Senhor, Deus nos traz disciplina exatamente para engrandecer a lei e mostrar que de Deus não se zomba, como Paulo diz em Gálatas 6. Então, tudo que estava acontecendo com Israel ali naquele momento do cativeiro era obra do Senhor na vida do seu povo. Não obstante, versículo 22 do 42, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos como presos e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz restitui. Então, o sofrimento está acontecendo no meio do povo. Eles não têm recursos, não têm nada, eles foram saqueados, eles foram lançados em caverna, ou seja, não tem casa, não tem lugar como eles tinham em Jerusalém. E quem há entre vós que ouça isso, versículo 23, quem atenda e ouça o que há de ser depois? Quem? E nós vemos Daniel e Ezequiel falando sobre isso, mas ninguém entende e ninguém ouve, ninguém compreende o agir de Deus. É interessante que Jeremias está ali em Jerusalém, vai ver toda a destruição e depois vai enviar cartas para o povo que está exilado na Babilônia, e ele escreve sobre isso. E fala também a respeito disso, de que eles estarão ali e não vão compreender as coisas. Quem entregou Jacó por despojo a Israel e aos roubadores? Acaso não foi o Senhor? Veja, ele está dizendo aqui que quem fez tudo isso foi o Senhor. Foi Deus quem os entregou à Babilônia. E como Abacuque diz, a Babilônia seria usada por Deus para este propósito de levar o povo ao cativeiro e fazer com que eles entendam. Então, por isso foi do agrado do Senhor e por amor à sua própria justiça. Deus está
cumprindo aqui a aliança. Ele fez uma aliança com o povo não cumpriu a aliança, e Deus então está engrandecendo a lei e fazendo ela gloriosa, e por amor da sua própria justiça, realizando tudo aquilo. Nós vemos aqui então o Senhor quem fez aquilo, né? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Foi Deus quem realizou, que levou o povo para o cativeiro. Foi Deus quem fez tudo aquilo por causa dos pecados do seu povo. Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isso lhe ateou fogo ao redor, contudo não entenderam. E os queimou, mas não fizeram caso. Olha como o povo está agindo diante daquela situação. O povo foi levado para o cativeiro por causa dos seus próprios pecados, e o pecado talvez maior ali foi a idolatria, e nesse sentido a incredulidade quanto a Deus, a idolatria que tomou conta do coração deles, como Ezequiel vai revelar, e eles não entendem. Eles não compreendem, não fizeram caso disso tudo que Deus está fazendo com eles ali. Essa disciplina, essa atitude de usar a Babilônia para levá-los ao cativeiro, eles não entendem. E eu e você também, em alguns aspectos, é a hora de nós pararmos para pensar. Tudo isso que estamos passando é sofrimento que veio sobre nossa vida por questões adversas, ou é um sofrimento que veio por causa do que nós mesmos cometemos? Então, que você pense e reflita sobre isso, pois são duas maneiras do sofrimento aparecer em nossa vida: consequência dos nossos pecados ou questões adversas para fortalecimento da nossa fé. Deus pode trabalhar em nossa vida nessas duas perspectivas, como Paulo vai dizer em Romanos 8 sobre as questões do sofrimento. Em tudo somos atribulados também, como 2 Coríntios 4 nos ensina. E o próprio Jesus também diz que o mundo nos odeia em João capítulo 15, a partir do verso 18. Então o sofrimento pode vir tanto do mundo, como pode vir do próprio Deus. Se vem do mundo, é para fortalecer a nossa fé. Se vem de Deus, é para a nossa disciplina, porque Ele nos ama e porque Ele quer o nosso bem e transformar a nossa vida. Bom dia, que Deus abençoe o seu dia e a família também, Beatriz. E nós estamos aqui agora neste verso 1 do capítulo 43 de Isaías, dizendo: mas agora. Ou seja, aquela situação toda ia ser diferente, porque Deus ama o seu povo. E aqui estes aspectos da doutrina cristã que nos chamam muita atenção para esse mas que transforma as situações, como nós vimos a semana passada também, que ele faz do deserto um manancial, ele faz águas brotar no meio do deserto, ele muda o cenário, a história. E por que ele faz isso? E não faz isso com todos, mas faz isso com o seu povo. E aí o versículo 43 é o versículo 1 do 43, é esse consolo para a nossa vida. Ele diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. 4 questões aqui deste verso 1 do capítulo 43, que nos traz essas doutrinas preciosas para a nossa vida. Primeiro, ele diz aí: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Primeiro de tudo é a regeneração, a doutrina da regeneração. Fomos criados, fomos formados, fomos
feitos, né? E como Gênesis capítulo 1 diz que Deus nos formou à imagem e semelhança dele. Mas veja que depois ali em João capítulo 3, Jesus ali junto com Nicodemos vai dizer que aqueles que não nasceram de novo, ou seja, a regeneração, aqueles que não nasceram de novo, né, não vão compreender essas coisas espirituais, ou seja, o novo nascimento. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, como Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Essa nova criatura formada em Cristo Jesus, que nasceu em Cristo, é essa regeneração. E aqui Deus está falando para o seu povo: eu te criei, eu te formei. E interessante que as palavras aqui são diferentes, mas tem a ideia de uma formação, da ideia do ventre, né? de ser gerado pelo ventre. Ou seja, nós primeiramente, como Paulo vai usar esta figura também, dizendo que primeiro nós fomos gerados da carne, né? Mas depois nós somos gerados pelo Espírito. Primeiro viemos de Adão, depois viemos de Cristo. Primeiro fomos como Adão, naturais, e assim então caímos em pecado, mas depois fomos gerados em Cristo, gerados pelo Espírito Santo, e isso nos traz um novo nascimento, uma nova criação, um novo ser que agora uma nova vida que agora nós estamos vivendo. O povo de Israel, depois do cativeiro, seria este novo povo, ou Deus estava esperando que eles fossem um novo povo. E a gente sabe pela história que isso não aconteceu até a vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo é que as coisas mudam, que a história muda, porque em Atos 2 o Espírito Santo então desce e ali começa um novo povo a ser criado, a igreja. Então, o povo que Deus criou, o povo que Deus formou, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Nesse sentido, não temas aqui agora que vem, é para este novo povo. O não temas é para o povo que foi gerado de Deus. E 1 João vai dizer que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ou seja, nós precisamos pensar em nossa vida se nascemos de Deus, se fomos gerados de Deus, regenerados por Deus. Se isso ainda não aconteceu, talvez hoje seja o dia de você reavaliar a sua vida e pedir ao Senhor, e orar ao Senhor, e buscar ao Senhor por este novo nascimento. Porque a nova vida em Cristo Jesus é totalmente diferente da velha vida. A vida que tínhamos antes de Cristo e a vida que temos depois de Cristo é totalmente diferente. E aqui nós vemos essa doutrina da regeneração, da transformação da nossa vida, da mudança de alguém que foi criado, alguém que foi gerado carnalmente, para alguém que foi gerado espiritualmente, pois Adão, depois que saiu do Éden, ele morreu espiritualmente. É lógico que depois de 900 anos ele vai morrer fisicamente, mas ali no Éden, com o pecado, ele morreu espiritualmente, ficando ausente de Deus. E agora nós temos essa oportunidade, assim como o povo de Israel, ali com o cativeiro seria o momento de disciplina e o momento de fazer o povo compreender de que eles precisavam nascer de novo. E aqui, o retorno do cativeiro não seria esse momento, mas o momento de mudança, o momento de transformação seria com a vinda do Redentor. E é Ele que vai fazer mudar todas as coisas. E aqui o povo de Israel, então, esse não temas, fala também sobre eleição nessa primeira frase.
de que aqueles que Deus escolheu, esses vão ser regenerados, esses vão ser transformados, estes vão ter a nova vida, porque somente aqueles em que o Espírito Santo habita, estes terão uma nova vida em Cristo Jesus. E a nova vida em Cristo Jesus é uma vida que odeia o pecado, é uma vida de submissão a Deus, e esta submissão é um prazer viver para obedecer ao Senhor. E são vários aspectos que na velha vida estavam ausentes e que agora na nova vida estão mais latentes e mais visíveis diante de nós. A nova vida nos faz não mais cegos e surdos, como os versículos 18 a 25 do 42 nos mostra, mas a nova vida, a regeneração em Cristo, a regeneração pelo Espírito Santo habitando em nós, nos faz agora ver as coisas espirituais, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 6, e também não só ver, mas também ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e os espirituais vão ouvir a voz do Senhor. Isso é muito claro quando Jesus em João 10 também nos ensina de que as suas ovelhas o ouvem. Nós vemos que no versículo anterior, do versículo 28, quando ele diz sobre isso, no versículo 26, ele diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Veja, as ovelhas de Cristo ouvirão, as ovelhas do Senhor ouvirão. Versículo 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, este povo agora criado por Deus e formado pelo Senhor, deixa de ser cego e surdo e passa agora a ouvir e ver, a ouvir a voz e ver as maravilhas que o Senhor faz. Por isso, o povo regenerado, o povo transformado, o povo que recebeu a nova vida em Cristo Jesus, é este povo que Deus criou, que Deus formou. Ele não precisa temer, porque agora ele diz três coisas. Ele diz: eu te remi. Não precisa temer, não precisa ter medo, porque eu resgatei você. A palavra aqui é a mesma que nós falamos a semana passada, do resgatador, o Goel, como nós vemos no livro de Ruth, que Boaz foi esse resgatador de Ruth. Assim também Cristo Jesus é o nosso resgatador, o nosso parente mais próximo, que pagou a nossa dívida. Resgate e remissão, elas estão inseridas nessa figura de alguém que paga a dívida, que paga o resgate. Eles estavam ali no cativeiro e para sair do cativeiro precisaram de alguém pagar esse resgate para ser liberto. E interessante que Deus fala aí no versículo 3 do 43, porque eu, o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador, dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Então, ali com Ciro, quando o povo é levado de volta para Jerusalém e começa a reconstrução da cidade e do templo, nós vemos que Deus pagou a dívida para Ciro libertar o povo de Israel. Questões históricas que nos trazem também profundidade espiritual para a nossa vida. Quem pagou os nossos pecados? Foi Cristo Jesus ali na cruz. Ele é o nosso remidor. Eu te remi. E se Deus remiu a nossa vida, se Deus nos resgatou, se Cristo Jesus pagou a nossa dívida, nós não precisamos temer. Nós não precisamos ficar angustiados. Nós não precisamos ficar desesperados. Satanás e o mundo não podem contra nós, porque o que Cristo fez por nós foi suficiente. E não precisamos fazer mais nada pela nossa salvação. Na verdade, não podemos fazer nada pela nossa salvação. E Ele fez por nós. Ele nos remiu. Então não precisa temer nem mesmo a morte. Não precisamos temer nem mesmo a morte, porque o Senhor nos remiu, o Senhor nos salvou. Não temas também porque
ele chamou pelo nome. Isso aqui tem uma implicação importante para a minha e a sua vida. Chamar pelo nome. Chamar pelo nome significa que Deus nos conhece. E há uma distinção muito grande. Chamar pelo nome significa intimidade. E como nós lemos no Salmo, a intimidade do Senhor é para aquele que os teme e que o teme e os livra. A intimidade do Senhor, a sabedoria, aquele que vive em sabedoria, como o Provérbios diz, esse é aquele que teme ao Senhor, né? Então, esta intimidade com o Senhor é que faz Ele nos chamar pelo nome. Chamar pelo nome também significa este conhecimento. Intimidade implica em conhecimento. Por isso nós podemos ver em Mateus capítulo 7, quando Jesus ali quase concluindo o Sermão do Monte, ele vai dizer sobre aqueles que em teu nome, Senhor, nós profetizamos, em teu nome nós curamos, em teu nome fizemos isso, aquilo. E Jesus então, e o Senhor vai dizer, não vos conheço naquele dia. E por que o Senhor não conhece? O Senhor conhece todas as coisas, é claro, né? Mas em que sentido Jesus está dizendo ali, não vos conheço? Não é que Deus era ignorante e nunca viu eles na vida. Não, não é nesse sentido. Mas é exatamente como o verso aqui de Isaías diz. Ele não chama essas pessoas pelo nome. Ele não tem intimidade com pessoas assim. Esta é outra doutrina. A doutrina da eleição, da escolha de Deus, e de que aqueles que tentam manipular o Senhor não vão conseguir, porque nunca buscaram intimidade com o Senhor, quiseram outras coisas. E Paulo sempre falou destes em Romanos, em Filipenses, daqueles que estavam mais preocupados com seu ventre, em abusar do povo, do que ser íntimos do Senhor, de buscar ao Senhor. Este é aqueles que Deus chama pelo nome, são os seus filhos. Aqueles que Deus chama pelo nome são aqueles que foram adotados, regenerados, salvos, resgatados. Aqueles que dependem do Senhor, que confiam nele, que chamam de Pai. São estes que Deus chama pelo nome e por isso não precisam temer. São estes que Jesus ali em Mateus capítulo 8 diz que estão assentados na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, comendo da ceia. São estes que Deus chama pelo nome. Já pensou seu nome sendo chamado? Né? Vinde benditos de meu Pai, como um outro texto diz, e porque Jesus mesmo diz que aquele que confessar diante dos homens a respeito dele, ele também confessará a nosso respeito diante do Pai. Por isso, chamar pelo nome é uma alegria. Quando Deus nos chama pelo nome, isso significa que Deus tem intimidade para conosco. Deus te chama pelo nome. Já pensou naquele grande dia quando nós estivermos diante do Senhor e Deus então dizer o seu nome? E Deus chamar o teu nome? E não dizer como em Mateus capítulo 7 ou então Mateus 22, lá que as virgens estavam ali e que aquelas imprudentes que não estiveram com a sua lâmpada preparada e quando voltaram a porta já estava fechada e o noivo então não abriu para elas. Já pensou que coisa triste seria naquele momento? E Deus então dizer, não vos conheço? Nunca tive intimidade contigo? Que terrível será aquele grande dia para muitos que ainda não entenderam essa doutrina da escolha de Deus. E quem Deus escolhe certo. Deus não erra nas suas escolhas. Por isso, aqueles que Deus escolhe, Ele chama pelo nome. Ele conhece muito bem quem é. Então, a outra maravilha que nós temos. E quarto e último que Isaías traz aí é: tu és meu, a propriedade do Senhor, a possessão do Senhor. E isso implica em essa doutrina desta entrega ao Senhor.
de que aqueles que são do Senhor não são do mundo. Por isso, João, na sua primeira carta, vai dizer que aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Não tem como fazer associação entre o mundo e o Senhor. Porque Deus é ciumento, Deus é um Deus zeloso pelo seu povo. Ele ama o seu povo, como na sequência do texto aqui do capítulo 43, e leia aí nesse dia o capítulo 43 de Isaías, e você vai ver este amor do Senhor pelo seu povo, o quanto ele ama os seus, mas os seus. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de Deus e de mais ninguém. E isso aqui nos traz esse consolo e este conforto de saber que eu não preciso temer, porque o meu dono é Deus. Agora, você precisa ter Deus como seu dono. Por isso nós chamamos Jesus de Salvador, mas também de Senhor. E nesse sentido, se Jesus é Senhor da nossa vida, então tudo o que eu tenho é dele, tudo o que eu sou é dele, faz parte dele, e assim os meus atos, as minhas palavras, os meus pensamentos devem ser voltados para ele. Por isso que Cristo tem que ser moldado em nós, ele é a imagem e que tem que ser refletida em nós. Precisamos andar na luz, como Paulo diz em Efésios capítulo 5. Precisamos ser imitadores de Cristo, ser imitadores de Deus, como Efésios 5 também diz. E nós precisamos dessas características de Cristo em nós, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Porque somente a imagem de Cristo refletida em nós nos trará esta possessão de Deus. Deus é dono de nós, somos sua possessão. E sendo assim, eu não tenho mais controle sobre mim. Tudo o que eu faço é para Deus. Não tem essa de que eu vou fazer o que meu coração manda. O seu coração é enganoso. O seu coração tem que ser de Deus e não mais seu. As suas vontades têm que morrer. Para ser discípulo do Senhor, Jesus disse lá em Lucas 14, né? Ninguém pode ser discípulo se não se amar a própria vida, se amar a família, se amar as coisas deste mundo. Tem que renunciar. Renúncias, porque Deus é um Deus zeloso, ele não abre concessão. E assim, tu és meu, é para nos dizer que você não precisa temer nada, desde que você deixe que eu seja dono da sua vida. Então você não precisa ter medo. Que Deus te abençoe, meu querido. Que essas verdades façam parte do seu dia. De que você, como posse de Deus, você como íntimo de Deus, você como um resgatado de Deus, você como aquele que Deus formou e criou, você venha então a ser consolado por essas palavras, e que o medo da morte, o medo de ser desprezado, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser salvo, o medo de ir para o inferno, o medo que muitas coisas podem vir sobre a sua vida quando o sofrimento, a adversidade acontece. Veja, o povo está no cativeiro. E as palavras de Isaías é para um povo no cativeiro. E essas palavras trariam consolo àquele povo naquele momento. E assim, que o teu coração seja consolado. Você que às vezes fica pensando, será que eu sou salvo? Será que se eu morrer hoje,
Estarei com Deus no céu? Será que os meus pecados são tão graves que Deus me rejeitou? Veja, a regeneração é algo que precisa fazer parte da nossa vida. A submissão a um Deus, ou seja, Deus sendo o nosso dono, precisa fazer parte da nossa vida. A salvação, o Deus que nos remiu, resgatou, nos perdoou. Será que eu ainda estou pensando que as minhas obras me salvam ou o que Cristo fez na cruz é suficiente? Será que sou tão íntimo de Deus assim que eu busco a Deus em oração e na sua palavra, querendo ouvi-lo, e Deus me chama pelo nome porque eu sou seu filho? Tudo isso é o que nós aprendemos nas doutrinas cristãs, né? E na doutrina cristã. E estas doutrinas é o que fortalecem e que fazem a nossa fé ser a fé bíblica, a fé que nos sustenta. Que Deus te abençoe nesse dia, que você pense a respeito de tudo isso. Um versículo, mas um versículo cheio de consolo para aqueles que são do Senhor, para o povo de Deus, o povo amado do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos formou. Obrigado porque o Senhor nos remiu. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome. Obrigado porque o Senhor é o nosso dono. E assim, ó Deus, que as nossas atitudes, nossas palavras, nossos pensamentos reflitam esta fé. Reflitam, ó Deus, e mostrem, revelem ao mundo de que não somos do mundo, não vivemos para nós mesmos, não fazemos a nossa própria vontade, não fazemos as coisas, ou pensamos, ou agimos, ou falamos, ó Deus, conforme o nosso próprio coração. Mas, Senhor, quebra, ó Deus, a surdez e também a mudez de muitos, ó Deus, que ainda estão perdidos em pecado, para compreenderem, ó Deus, a tua palavra, e assim esclarecidos e regenerados e vivendo a nova vida em Cristo Jesus, possam então ver com clareza as coisas espirituais e também ouvir com clareza as coisas espirituais. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, nos abençoa, Senhor, neste dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, um bom dia na graça e na paz do Senhor a todos que nos acompanharam aí, bom dia, né? E que o Senhor seja o teu consolo.